Olá! Hoje nós vamos falar sobre os segredos das mulheres. Vou contar alguns segredos para vocês aqui. Não vou dividir com vocês os segredos das mulheres, porque é segredo. Mas eu vou contar um meu. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, uma história que é minha. Mas eu vou contar o tipo de segredo que eu quero contar para vocês aqui hoje. É um tipo específico, não é qualquer tipo de segredo. É um tipo que é torturante. Um tipo de segredo que é muito difícil e muito pesado pra gente segurar sozinho. É um tipo de segredo que é um fardo da gente carregar. Que é difícil, mas que muitas mulheres carregam por aí esses segredos sozinhas. Esse tema veio do nosso estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Olá, Rosane! A gente tem um círculo de estudos, né, um círculo de mulheres, a gente se reuniu ontem e onde a gente estuda o livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente fala um pouquinho de cada capítulo, mas principalmente é um lugar para a gente trocar experiências, né? Para a gente falar de como a gente se sentiu com aquele capítulo, com aquele tema. E o tema do nosso último encontro foi as marcas de combate. Esse é um encontro onde são revelados muitos segredos, muitas coisas que ficaram guardadas por muito tempo. Elas vêm à tona nesse encontro. E essa é a grande beleza do encontro. Enfim, tá todo mundo convidado, mas é assim, a gente troca as histórias ali entre as mulheres e como é um ambiente seguro, né? Por isso o círculo, essa é uma das representações do círculo, né? É um dos símbolos do círculo. É um lugar fechado, seguro, ambiente protegido, né? Livre de julgamento, um lugar de acolhimento, inclusive, né? Onde é possível a gente lidar com as nossas vulnerabilidades. E esse é um encontro bem potente nesse sentido, da gente colocar essas coisas para fora. E eu vou explicar aqui por que é bom a gente colocar para fora essas coisas, qual que é o efeito terapêutico disso. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho como que é esse tipo de segredo. Geralmente são histórias de abuso, histórias de violência, de paixões proibidas, traumas de qualquer tipo, algumas transgressões de códigos de conduta, né, da moral, dos bons costumes. Esse tipo de segredo que é o que mais aparece. O problema é que quando a gente guarda esses segredos sozinhas, pode ser pesado. E é muito comum que a gente guarde porque a gente sente medo do julgamento das outras pessoas, a gente pode sentir vergonha, culpa, ou até mesmo a gente não quer tocar numa ferida que não está muito bem cicatrizada e que está muito dolorida, que está inflamada. Eu não quero nem chegar perto, nem lembrar que aquilo existe. O problema é que é muito pesado carregar. E isso gasta muita energia da mulher, ficar carregando esse fardo, ficar nessa batalha interna, né? O segredo, ele quer vir à tona, ele quer aparecer, né? Por mais que a gente tente esquecer, não entrar em contato com aquilo, acaba virando uma batalha interna, né? E isso vai gastando a nossa energia, vai desvitalizando aquela mulher e gera uma sobrecarga mental também, né? Então, e o problema é que, além disso, quando a gente finge que um problema não existe, a gente não resolve o problema. Os problemas não tendem a
sumir, ou né, se resolver, ou desaparecer quando a gente finge que eles não existem. Eles tendem justamente o contrário, a piorar, né, e incomodar mais. E esse segredo, muitas vezes, ele vai aparecer de outras formas. Ele vai aparecer ele vem te atormentar em forma de sonho, em forma de, sei lá, de ato falho, de... sei lá, às vezes até de doença psicossomática pode acontecer. Então é melhor a gente lidar com essas questões, ao invés de ficar segurando, escondendo e ficando sozinha, né? Porque a gente acaba se isolando até de nós mesmas quando a gente tenta administrar esse tipo de segredo sozinho. Então é muito desgastante e a gente acaba entrando numa coisa que na psicologia comportamental a gente chama de esquiva experiencial, que é quando a gente evita de entrar em contato com certos tipos de emoção que são dolorosas ou lembranças, e aí a gente acaba estreitando os nossos comportamentos, estreitando a nossa área de... os nossos repertórios comportamentais, e fazendo esquivas, né? Todo tipo de esquiva, tentando não entrar em contato ali com a questão que é dolorosa. Só que quando essa questão tá dentro da gente, não tem muito para onde fugir. Ela vai aparecer, né? No sonho, nos atos falhos, enfim, tem 1000 formas dessa questão vir à tona. A gente não tem para onde fugir. Então, e isso, né? Eu coloquei uma frase da Clarissa Pinkola Estes no perfil, e falando isso, né? A gente acaba se isolando de uma parte importante de nós mesmas. E aí a gente fica nessa situação, além da gente estar sozinha, tendo que lidar com a situação difícil, a gente tá um pouco capenga, porque a gente não tá inteira. Então, é isso que essas são todas as consequências aí da gente não lidar com o segredo, tentar fugir dessa sensação, tentar toda essa esquiva. E daí a gente vai ficando cada vez mais clara a importância da gente ter também um ambiente adequado para a gente lidar com esse problema, né? A gente também não pode soltar esses segredos, essas histórias por aí, à torto e à direito. Nem todo ambiente é adequado para isso. Então, é importante que seja um ambiente de acolhimento, um ambiente onde a gente se sinta segura, né, que a gente saiba que não vai ser julgada, que a gente não... Porque uma coisa que acontece, que é muito comum, infelizmente, é essa mulher que muitas vezes já sofreu um trauma, ela ser revitimizada quando ela vai contar para alguém. Com alguém que não tenha sensibilidade para ter empatia com a dor que ela está sentindo, ou alguém que vai julgar, né? Que vai colocar a culpa nela, e tudo isso só vai piorar a situação. Então, essa é a ideia do círculo de mulheres, que a gente possa ouvir umas das outras, acolher os sentimentos umas das outras e aprender também, né, com a história das outras e com as nossas histórias. Porque quando a gente consegue colocar isso para fora e dividir com as outras mulheres esses conteúdos difíceis de lidar, é possível aprender com a nossa experiência, né? É possível, além de lidar, de conseguir lidar. Muitas vezes, por exemplo, a gente se culpa por alguma coisa que nem é nossa culpa. É muito comum nas situações de abuso, por exemplo, que a pessoa que foi vítima se culpe ou se sinta suja. E a gente tirar essa vergonha, essa culpa, é muito bom, né? É um alívio muito grande a gente poder lidar com isso. Ou só chorar. Chorar já é muito terapêutico, né? Às vezes a gente fica lá segurando todas essas lágrimas e de repente, né, a gente se vê livre ali
né? Às vezes não é na primeira vez que você contar que resolveu, não é. Talvez você tenha que contar outras vezes e ser ouvida. E em muitos casos, por exemplo, a gente não consegue ter autocompaixão suficiente para se perdoar em alguma questão que a gente acha que estava errada, ou enfim, que a gente se julga errada, mas a gente consegue, pela compaixão, que o olhar compassivo do outro, ele pode me ajudar a me perdoar, me ajudar a lidar melhor com aquela questão, nem que seja aos poucos. Aqui a Vanessa comentou, muito real isso. E nesse caso acabamos voltando a nos fechar. Porque a impressão que a gente tem, às vezes, é que isso acontece só com a gente. E quando a gente compartilha ali no Círculo de Mulheres, fica claro que essas histórias se repetem. E muito. Não acontece só com uma mulher, acontece com muitas. Todo mundo tem uma história para contar. Eu vou contar uma das minhas aqui para vocês, que essa não é segredo, mas uma das que eu contei várias lá no Círculo, e as mulheres também trouxeram as histórias delas, mas no final, um pouco mais no final, eu vou contar para vocês a minha. Aqui, os ciclos de mulheres é online. Isso, os círculos são online. Sim, aconteceu um ontem e o próximo vai ser no dia 17. E venha, você é bem-vinda. A gente... É sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, os encontros, mas você não precisa nem ter lido o capítulo, porque sempre é como se a gente fala sobre o tema do capítulo, mas a gente foca mais nas experiências pessoais de cada mulher. Enfim, e tem toda essa coisa, né? Esse reconhecimento, essa visão, né? Essa percepção de que eu não tô sozinha, né? Isso acontece com outras mulheres também. E isso é muito bom. E aí, né, tem todo esse efeito terapêutico, né? De ir ajudando a cicatrizar essas feridas, poder aprender com a minha experiência, quando aquilo não machuca tanto e eu não preciso ficar fugindo tanto desse conteúdo dentro da minha própria psique, eu posso aprender com a experiência, mesmo que seja uma experiência traumática, uma experiência dolorosa. E eu posso também aprender com a história do outro. E nessa prática, a gente vai curando o feminino em nós e curando a nossa relação com o feminino, porque a gente vai ver que muitas dessas histórias são histórias onde muitas mulheres guardaram, por exemplo, essas histórias porque não tiveram com quem compartilhar, porque não se sentiram seguras para compartilhar com as suas mães, com as suas amigas, porque se sentiram julgadas, né? E lá no Círculo a gente também tá ali na prática curando essas feridas, né, da relação entre as mulheres porque tem muitos padrões de competição, de rivalidade, de julgamento, e a gente ali tenta fazer uma coisa completamente diferente, tenta trabalhar esse acolhimento, esse apoio mútuo ali entre as mulheres. Mesmo que você não conheça as mulheres que estão ali, né, algumas a gente acaba conhecendo, né, porque vão aparecendo com mais frequência, e cria essa conexão, essa cumplicidade, que é muito importante. E aí eu vou contar pra vocês, então, uma das histórias que eu contei, que é uma história pessoal que aconteceu comigo, tem uma história que me marcou bastante, né? Não é nenhum segredo, não é nenhuma história muito pesada, mas me marcou e acho que é importante ilustrar pra vocês aqui. Aconteceu tem uns 6 anos, foi uns 6 anos atrás, eu morava em São Paulo, num apartamento, morava sozinha, e eu fui sair com o carro no estacionamento e eu bati no carro do lado. Eu quase levei embora o para-choque de um Fusca, era um Fusca lindo, de colecionador, assim, impecável, tudo original, e aí eu levei o para-choque embora. E aí,
Nossa, que merda, né? Eu fiquei me sentindo mal de ter feito aquilo. Mas aí eu tava com pressa, saindo com o carro de manhã pra ir trabalhar. Aí fiz um bilhetinho, deixei um post-it ali no carro, no vidro do carro, e fui embora. Deixei ali o meu telefone, pedi desculpa pro dono do carro, deixei o número do meu apartamento e, né, paciência, tava atrasada, fui embora trabalhar. Mas fui trabalhar com aquele sentimento horrível, né, de ai, que bosta, tô toda errada, né, saí com pressa, bati no carro dos outros, né, estraguei e acho que vai ficar caro. Então tinha todos esses pensamentos, toda essa situação ruim, sabe? E aí, depois da noite eu cheguei em casa e o dono do carro entrou em contato comigo, passou o orçamento, né, e beleza, tá tudo certo, eu vou pagar. Não ficou tão caro como eu imaginava, né, que era o meu medo também, né, de não poder pagar esse carro, o conserto do carro. E aí beleza, a gente combinou de eu entregar o dinheiro para ele no hall do prédio. E aí eu tava um pouco insegura de encontrar com o cara. É uma situação delicada, né? Uma situação chata, né? E aí tinha um amigo meu que tava ali por perto, eu sabia que ele trabalha ali por perto, e eu chamei ele pra me acompanhar nessa ocasião. Então, esse meu amigo veio comigo, eu fui lá entregar o dinheiro, só que aí aconteceu a parte chata tudo foi chato, né? Mas enfim, a parte mais constrangedora da história. O dono do carro, ele virou pro meu amigo e falou assim: parabéns, você ensinou direitinho pra ela. E aquilo bateu, assim, caiu bem mal pra mim ouvir esse tipo de colocação, né? Não sei como que seria pra vocês, me contem aqui, as mulheres, enfim, como que vocês se sentiriam nessa situação. Mas aí, beleza, eu não falei nada, o meu amigo também não falou nada, paguei o dinheiro pro cara e mas eu fiquei, né, me sentindo, nossa, tomara que eu nunca mais encontro com essa pessoa no prédio, morava no mesmo prédio, e, enfim, paguei, acabou essa história. Mas ficou aquele sentimento ruim. Aí depois, ainda bem que eu tava com esse meu amigo, porque a gente conversou e ele presenciou, a situação também ficou sem reação, não conseguiu responder nada. Mas a gente pôde ali, ele pôde pelo menos me acolher, me ouvir, né, falar do que eu pude falar de como eu tava me sentindo, o que eu tava pensando e tal. Mas é uma situação até corriqueira e comum, né, que muitas mulheres já passaram ou, enfim, poderiam ter passado. É um constrangimento, é uma microviolência, né? Uma microagressão, porque ali eu me senti subestimada, extremamente subestimada, infantilizada, né? Ali o que ele estava falando indiretamente é que talvez que eu, por ser mulher, não sou capaz de me responsabilizar pelo que eu faço ou pelos meus atos. E é ruim ouvir, né, esse tipo de coisa. É ruim até, demorei um pouco para entender, assim, o que é isso? O que ele tá querendo dizer, né? Mas aí, beleza, engoli, difícil, mas engoli. O duro é quando a gente não percebe esse tipo de mensagem subliminar, né, que aparece pra gente muitas vezes e que todas as mulheres estão sujeitas a esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento, e a gente internaliza esse tipo de mensagem, né? Se a gente não está muito atenta, passa despercebido. E aí que mora o perigo, né? Isso é um ataque para nossa autoestima, né? Para a visão que a gente tem de nós mesmas e até sobre as outras mulheres, né?
Aqui tem um comentário do estúdio Ana Cap. O famoso patriarcado. Mas eles estão até que melhorando. Sim, eu concordo. Eu acho que tá bem melhor. Tá bem melhor. Mas tá bem melhor porque as mensagens ainda são mais subliminares, né? São bem disfarçadas. Essas coisas não acontecem tão diretamente, assim. Eu acho que tá mesmo, tá bem melhor. Aqui, os homens mais velhos aí ainda pensam assim. Claro que não todos. Mas os mais novos ainda estão fazendo esse costume. Eu não sei se eu entendi a palavra. Né? É verdade. Costume, eu imagino. Sim. Então, tem muitos homens, os mais novos, que ainda trazem esse costume. Costume é isso. Mas, infelizmente, ainda tem muito, né? A gente ainda ouve muitas vezes esse tipo de mensagem. Acho que cada mulher tem um tipo diferente de história para contar, né? Desse tipo de situação, que é constrangedora, que é triste, na melhor das hipóteses. E é isso, assim, eu acho que a gente, até pensando bastante nisso, eu tenho os círculos. Na época, eu acho que hoje eu teria agido diferente, mas na época eu não consegui, né, me defender. Talvez internamente depois eu consegui me acolher e falar, não é nada disso. Calma. Porque você já tá numa situação de vulnerabilidade, né, ali. Eu já tava me sentindo toda errada, né, de ter batido no carro do cara. E aí ainda vem essa mensagem por cima. É ruim, é bem... Mas enfim, aí por isso que eu acho que é importante a gente se ouvir, trocar essas experiências entre mulheres ali no círculo. E essa é a história mais leve que apareceu, gente, do círculo. Tinham outras bem mais cabeludas. E aí a gente se ouve, a gente se acolhe, né? A gente vai criando consciência também disso, a gente vai aprendendo a proteger a nossa... Aliás, tem eu criei um compilado geral, é um curso que se chama Minha Melhor Amiga, que é exatamente para isso, né? Que é pra gente... É um curso de empoderamento feminino. Eu reuni várias questões ali que são importantes, né? Nesse sentido, pra gente proteger e até recuperar a nossa autoestima, a visão que a gente tem sobre nós mesmas, a visão que a gente tem sobre as outras mulheres. É um apanhado geral, um curso básico ali tem 7 aulas e toda aula tem algum exercício prático pra gente ir se acostumando e se lembrando também, né? Porque às vezes a gente até esquece de algumas coisas. E ganhando clareza e visão sobre essas questões. Acho que os círculos são importantes para isso. Obrigada, Ana. A gente se vê lá no círculo, então, até. E os círculos são importantes para a gente ir olhando umas para as outras, se reconhecendo e trocando essas experiências, né? Eu acho que é muito curativo quando a gente pode fazer esse movimento e perceber que a gente não tá sozinha, né? Que a gente é mais forte quando tá com outras pessoas, quando a gente tem rede de apoio, né? Tudo isso não bate tão forte e a gente não internaliza essas microviolências, essas agressões que na verdade são ataques, né? À nossa autoestima, são perigosos mesmo, né? Às vezes a gente naturaliza ou banaliza esse tipo de coisa, mas isso é perigoso. A gente tem vários efeitos nisso, né? Muitas mulheres não se sentem autorizadas a sonhar, por exemplo, sonhar alto, pensar grande, né? Ter ambição. E eu acho que isso é muito importante, né? Questionar o papel que colocam pra gente na sociedade. Acho que pensar em outros modelos de feminilidade,
né? Outras formas de se ver e de olhar para as outras mulheres. Eu acho que isso é muito importante. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a participação de todas e todos aí que puderam comentar e ouvir aqui um pouco da minha história. E é isso, gente. A gente se vê aí nos círculos, nos stories. Na semana que vem tem live de novo. E no todas muito bem-vindas e até mais. Beijo!